Well, good evening, Victory. Happy Easter weekend. Boa noite, é tão bom ter vocês aqui com a gente hoje, conforme a gente celebra a ressurreição de Jesus. Olha, quem está aqui pela primeira vez com a gente hoje, eu quero que vocês saibam um pouco mais sobre a gente, então vocês podem visitar o connecttovictory.com, que é a sua parada única para descobrir tudo sobre a Victory, quem nós somos, no que acreditamos, e lá vocês podem escutar mensagens passadas também e acompanhar onde nós estamos nesse momento também. E quem quer doar também pode louvar a Deus através das suas doações do connecttovictory.com. Estamos celebrando um dos momentos mais incríveis nesse final de semana aqui juntos enquanto família, a ressurreição de Jesus. E nós temos coisas muito legais e especiais guardadas para vocês. Estamos muito animadas, com músicas de louvor original, dança e, claro, a apresentação do Evangelho. Então, eu mal posso esperar para vocês vivenciarem o que nós preparamos para vocês hoje. Mas antes de prosseguirmos, eu quero que vocês façam um favor. Todo mundo pode dizer, ó... Tá bom, então. Então, quem tá aí sentado no banco de trás tem um cartão que diz Connect. Então, se vocês pegarem isso aí no assento do vizinho, quer indicar que você tá falando com aquela pessoa. Se você tá na frente, você vai encontrar um balde no final do corredor que você pode passar e usar esse cartão de conexão. Independente de você estar vindo para a Victory há 10 anos ou se é a sua primeira vez com a gente, nós queremos que todos parem um instante e preencham este cartão, tá? Então, coloquem o nome de vocês, o telefone, o e-mail. Vocês marcam aí também e guardem que depois, no final do culto, nós vamos pegar. E não se preocupem, nós vamos mandar spam, nem vamos mandar propaganda, nem marketing, nem informação que nós vamos vender de vocês, não. Mas nós queremos ter o contato de vocês e saber como podemos melhorar e ajudar também. Então, se vocês puderem passar um instante preenchendo essa parte Connect, segurem o cartão até o final do culto e nós vamos dar para vocês uns momentos para preencher e nós vamos começar em breve. Até logo. Hey YouTube, I'm Pastor Stephen Hadaway, and we would like to welcome you to our Easter service, God is Near. Victory Church is a community of Christian believers in the Atlanta, Georgia metro area of the United States. And we follow what Jesus called us to do, to go into all the world and share the gospel of Jesus Christ. That is why we have specifically created this version of our program in a way that you can engage in your own language. We're excited that you've decided to join us. You just heard from one of our senior pastors, Summer Bowie, about an invitation to fill out a brief survey, and we want all of our online friends to join along too. Your thoughts are important to us, so in the comment section below, share with us 1, where you're watching from, 2, if this is your first time encountering Victory Church, and 3, do you have a church home that you normally attend? That's it. We're so grateful that you decided to join with us. Now let's get back to the service. What's up, Victory? How y'all doing? Come on, who's excited to be in the house of the Lord today? Come on, we can do better than that. Who's excited to worship Jesus? Happy Easter, everybody. Lord Jesus, would you just have your way in this place, Lord? We yield, we surrender, and we give you all the glory, the honor, and the praise. Come on, family, let's worship Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus.
let's sing this out. Rain came and wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you, and I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. 'Cause I'm standing strong. Yeah. Oh, I'm gonna make it. Yeah. I'm gonna make it. 'Cause my house is built on you. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. Oh, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He'll never fail. He won't fail. He won't. Come on, if you love Jesus, give him a shout of praise in this place. We worship you in this place, Lord Jesus. There's no one like our God. Name above every name. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, Lord. The voice that spoke existence would whisper is finished. The hands that hung the heavens were now to his creation. The feet that walked in Eden would walk the road of suffering. Who is this God of mercy? Oh, the one and only King, the one and only Jesus. No other name but Jesus. Come on, tell him. No other
No other name but Jesus. Come on, tell him, sing it. No other name. You be lifted high. Oh, come on, give Jesus a shout of praise all over this place. We love you, Jesus. We bless your holy name. Victory family, you all may be seated. The pursuit of closeness, nearness. Hear his heartbeat from the very beginning. The Creator is near to his creation as time and space would allow. This is love. The way it was designed to be. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. This has been the pursuit of God from the moment we took our first breath. Dirt made alive by the voice of God. And we stood with him, near him, with him close. No distance, no barrier, nothing there to separate creation from our Creator. This is God. And as we walked in the cool of the garden, side by side, close perfection, this has been the pursuit of man from the first step we took on a ground that we were composed of. We walked with him, we talked with him, we were nearer. My God, to thee. But humanity stepped towards another pursuit. Maybe the thing we longed for, were made for, and actually had was somehow not enough anymore. Nearness to God became common, and so we reached out for more. Not nearness, but likeness. Could creation become the Creator? Desire born of a lie that claimed we could be more. Nearness not enough in our eyes, and so we reached for the fruit of what the lie would produce. We took of it, ate of it, shared with each other. And a moment in time that changed everything. On that day we died. Sin murdered our souls. Nearness gave way to distance. Closeness to separation. In a garden that had never known death before. Foreshadowing fills the air as blood is spilled. Innocent animals died to cover our shame. And it wasn't enough. A barrier was fashioned. We no longer had access to the garden. No longer could we walk with him side by side. A veil came down to protect us from his holiness. Humanity had to find a way without the nearness that we have been born with. Now the pursuit of man is to reclaim that closeness, to resurrect the nearness that we could be in proximity with our Creator again. Since that separation, we have experienced pain and labor, murder of brothers, spilling of blood, finality of death, disfiguration, slavery and flood. His words lost for us in translation, the straining of creation reaching out to love, and our song will be nearer, my God, to thee. And our Creator heard our cries, because this has been the pursuit of God from the moment we left the garden, to restore the connection to his people once again. But how? A place where heaven and earth collide once again. A holy place where God and man can inhabit the same space. A tabernacle, a meeting place, designed by God for him to dwell with us once more. Constructed of wood and linen interlinked, consecrated with blood and sacraments, the embodiment of sacredness, repetition of ritual to make us righteous. Nearness now consists of these created things. Outer courts, inner courts, and a holy of holies, each area marked by who can enter, closeness around, and what stood as a stark reminder of what once was, has now become a veil, a barrier, a separator from his presence to me. So once again, we reach in pursuit. Nearer, my God, to thee. Ladies and gentlemen,
Welcome to the grand opening of the Tabernacle. There are a few things we need to cover before we get started today. Please keep your arms and legs to yourself during the tour at all times. No, really, you will get burned. Everything has been consecrated, so by all means look, but do not touch. The literal presence of God is right behind this veil. But we need to remember the scriptures before you avail yourself of everything here. To the left, you can see the ladies praising. To the right, washing hands, basin. All around, you can smell the incense burning. So let's move to the sacrifice area and make sure to bring your bulls, goats, birds, grain, praise. Because only by the shedding of blood will your sins be erased. But remember, just behind the curtain lies the great and powerful, majestic, one and only, holy God. Sorry, I didn't mean to scare you, but I didn't want you to run in and get killed by the very presence of God. Not just anyone can stand in the pure holiness of the holiest place. And we all know that you've committed some sins in the last few days. In the back, if you're scared, you can take the exit. In the front is the veil keeping sinners protected. Okay, you can't enter, I'm sorry, there's only one person who can. And plot twist, it's me, the highest of priests. Now marvel at the nearness you have to God in this tent. But don't come any closer or you might end up dead. Now remember, since the garden, this is better than it's ever been. As long as you keep bringing your offerings again and again and again. What can I say to help them see? This is the way it has to be. Lamb after lamb is what it takes to make them clean. O que é que vocês fariam se houvesse uma quebra, uma fratura relacional, uma distância entre você e aquele que você ama mais do que qualquer outra coisa na vida? Pode ser seu cônjuge, seu filho, sua mãe, pai, irmão, irmã, talvez seu melhor amigo. E essa distância fez doer a alma, como uma adaga, um punhal no coração toda vez que você pensava nessa distância. Você ficaria feliz em estar distante de quem você ama? É o que é? Ou você faria qualquer coisa que pudesse para fechar essa lacuna, fechar essa distância? Bom, nesta Páscoa, ao entrarmos na história de Deus, eu quero que saibamos que, glória a Deus, que temos um Deus que atravessa as distâncias e fecha essa lacuna, esse espaço. Então, como é que Deus responde à nossa separação dele, entre ele e nós? Se olharmos para trás, na verdade, ele disse a Moisés que trouxesse material de construção. Quer dizer, a resposta de Deus entre si mesmo e a humanidade seria estabelecer aqui um lugar na Terra em que o que a presença dele pudesse permitir que ele ali habitasse. Chamou de tabernáculo. E Deus é incrivelmente específico sobre os detalhes da construção do tabernáculo.
Havia instruções específicas sobre o comprimento, sobre a largura e sobre sua profundidade. Havia instruções específicas sobre as cortinas. Farás o tabernáculo com 10 cortinas e estas serão de linho finamente tecidos. Não apenas linho tecido, mas finamente tecido. Somente metais específicos e madeiras específicas poderiam ser usados nessa construção. Havia instruções específicas dadas em nível de centímetros sobre como os móveis deveriam ser dispostos entre eles. Havia instruções específicas sobre a parte externa do tabernáculo, como deve ser o pátio, como deve ser o lugar santo por dentro e, finalmente, detalhes do Santo dos Santos. Era aqui, no Santo dos Santos, que a presença literal de Deus habitaria juntamente na presença do povo, do seu povo. Mas só tem uma coisa. Havia uma outra cortina, uma cortina grossa, separando o lugar santo do lugar santíssimo, para que ninguém pudesse entrar casualmente na presença de Deus. Então aqui estamos, não é? Deus habitou com seu povo novamente. Problema resolvido, não é certo? Ou não? Sim? Eu sei que a pergunta é: o que é que isso tudo tem a ver com a história de construção? Tem o que a ver com a Páscoa? Isso está no Antigo Testamento ou não? Bom, é aqui que é uma coisa que eu entendi ao longo dos anos. Existem coisas na Bíblia que parecem estar desconectadas, mas após uma inspeção mais detalhada, você verifica que existem histórias diferentes que contam a mesma história, na verdade. A Bíblia tem muitas histórias diferentes, mas também tem uma grande história. Tudo começa no Éden. No Éden, onde nós, uma vez, tínhamos a presença perfeita de Deus conosco todos os dias. Era assim que deveríamos andar com Deus de forma pessoal, íntima, sem distâncias, sem barreiras. Mas nós conhecemos a história, não é? Adão e Eva destruíram esse relacionamento ao se rebelar contra Deus. Não fiquem bravos com eles. Teríamos feito a mesma coisa, eu também teria feito a mesma coisa. Não fiquem chateados com eles. Mas, como eles pecaram, a imagem de Deus neles foi destruída. Agora, a morte era o fim de todas as pessoas. E o pior de tudo foi que Deus colocou uma barreira entre ele e a humanidade. É isso que vocês têm que entender. A barreira não era uma questão de punição. A barreira era proteção. Não é que o Deus não possa estar na presença do pecado. Porque o pecado, ele não pode ficar diante do que é sagrado. A luz destrói as trevas. Foi misericórdia. Não é que Deus não possa estar na presença do pecado. O pecado não pode estar na presença, sim, de Deus. Então, para nos proteger, ele nos excomunga do Éden, do jardim. O tempo passa. As gerações vêm e vão. Até que, finalmente, vemos um povo tão distante de Deus, que está tão profundamente no pecado, através dos seus instintos animalescos. E se Deus concordasse casualmente com essa separação, então, ou seja, é o que é, nada precisaria mudar então, nada precisaria. O que é que você faria se houvesse essa fratura relacional entre aquela pessoa que você mais ama na sua vida, aquela questão da adaga no coração e todas as coisas que nós pensamos sobre isso? Você faria alguma coisa que pudesse, no seu poder, para fechar essa lacuna? Então, Deus traça um plano para se aproximar da humanidade novamente. E ele começa com esse homem, Abraão, que Deus chama de amigo. Através de Abraão veio Isaac, Jacó e muitos dos seus descendentes. Deus então forma um grupo especial de pessoas chamados os hebreus. Eles finalmente se encontram escravizados no Egito sob a liderança de um homem chamado Moisés. Eu adoro muito porque Deus diz isso, ele disse o seguinte: eu sou o Senhor.
e eu os tirarei do jugo dos egípcios. Eu os livrarei de serem escravos e os resgatarei com um braço estendido e com poderosos atos de julgamento. Eu os tornarei como meu próprio povo e eu serei o seu Deus. Conseguem ouvir o amor nessas palavras? Deus os emancipa, esmaga seus opressores e os leva ao deserto, onde Ele dá a lei a Moisés. Mas basicamente se entende erroneamente a lei, mas a lei não era uma lista daquilo que deve ser feito ou não feito, sobre como fazer Deus gostar de você, não. A lei para as pessoas dizia o seguinte: olha, aqui está o que parece para nós vivermos juntos, porque eu já gosto de você. A lei era, em essência, votos de casamento. Então Deus dá a Moisés instruções para construir o tabernáculo. Construa assim, disponha assim, use esses materiais. Por quê? Porque o tabernáculo, em hebreu, literalmente significa morada. Deus queria habitar com seu povo novamente. Existem detalhes para essa moradia. Você não pode simplesmente se aproximar de Deus como você quiser, não. É por isso que havia uma cortina separando o lugar santíssimo de tudo mais. E é por isso que havia essa cortina que separava esse lugar santíssimo de todo o resto. Até o véu é o mais próximo que as pessoas podem chegar em sua gloriosa presença, exceto o sumo sacerdote, que uma vez por ano podia entrar e oferecer um sacrifício na presença de Deus. Dizia, não, volte para o jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e cobriu o pecado deles com a pele de um animal. O povo de Deus vinha fazendo sacrifícios desde então. E por quê? Porque as Escrituras disseram, sem o derramamento de sangue, não há perdão. Alguma coisa ou alguém inocente deve morrer. Então temos que tirar essa inocência. O que precisamos é de uma maneira de desfazer o pecado e restaurar o relacionamento com Deus. Uma maneira de Deus andar com seu povo e seu povo andar com ele mais uma vez. Um cordeiro sacrificial final e supremo, morto por todos os pecados, para trazer proximidade entre Deus e o seu povo. Um sacrifício tão significativo, uma vida tão importante e poderosa. Tão importante, sangue tão poderoso que rasgaria o véu e uniria Deus e o seu povo mais uma vez. Mas para todas as especificidades do tabernáculo, ainda era apenas uma solução temporária. Não era o jardim, não era uma proximidade perfeita com Deus. E o tempo passa. E a tenda do tabernáculo é substituída por um templo permanente. A madeira é substituída pelo mármore, as cortinas são substituídas por pedras enormes e robustas, tudo fica maior. Um altar maior, um portão maior, paredes maiores. E o tabernáculo torna-se o templo de Jerusalém. Mas o templo tinha uma cortina também, separando a presença de Deus do povo. Algo maravilhoso, não é? Então vem o Espírito de Deus e enche o templo. É puro, é santo, é justo e bom. Mas com o tempo, que começa puro, santo, justo e bom, torna-se impuro, profano, injusto e corrupto. Quando chegamos à vida de Jesus, o sistema político e o sistema religioso se casaram. E eu estou dizendo para vocês, sempre que política e religião se casam, elas criam bebês. Então aqui, política e religião se casaram e começaram a explorar o povo de Deus,
os pecadores eram impedidos de entrar no templo. O sistema de sacrifício que foi elaborado para ser como as pessoas poderiam ser declaradas limpas no local, no espaço, na casa de Deus, capacitando-as de se aproximarem de Deus, tornou-se uma forma de os ricos ganharem mais dinheiro. Os peregrinos viajavam de longe para chegar a Jerusalém, e se você viesse adorar o templo, precisaria trazer um sacrifício, mas às vezes não era possível trazer os animais com você, então você comprava um no templo, não é? O problema era que os mercadores tinham no estabelecimento, eles tinham estabelecido um pátio no templo, e as pessoas tinham que comprar os animais na moeda hebraica. Então, de onde você viesse, os cambistas cobravam uma taxa de 25%, 50%, 100%, uma taxa de 50%, 100% pelos serviços. E assim que você tivesse obtido a moeda certa, você compraria um cordeiro que tivesse sido precificado 10 vezes mais caro. Mas talvez você tenha que ter trazido o seu sacrifício com você, mas os atendentes diriam que o animal não era bom o suficiente, então você ainda seria forçado a comprar um animal a preços exorbitantes. Esse lugar de prece e adoração tornou-se uma área de comércio. Esse lugar de conexão e adoração, esse lugar próximo a Deus, tornou-se um covil de ladrões. Um lugar onde os mansos, os humildes, os pobres foram enganados e mantidos fora. O ponto de conexão de Deus com a criação, controlado pelos poderosos e transformado em um esquema de ganhar dinheiro que pareceu santo, mas estava cheio de corrupção. Deus ainda não pode estar perto do seu povo. Não da maneira mais profunda, íntima e significativa que Ele deseja. Então, Jesus vem. Encontramos Jesus, o Filho de Deus, de pé no templo de Jerusalém. Ele está observando seu povo desesperadamente, ansiando por se conectar com Deus apenas para vê-los sendo aproveitados, maltratados, explorados, abusados e mantidos à distância do Pai. E o que você faria se houvesse essa fratura relacional entre você e aquele que você adora mais que qualquer outro na sua vida? E isso doeu em sua alma, era um punhal no coração cada vez que você pensava naquela distância, e você estabeleceu um plano para se aproximar deles novamente. Mas os encarregados desse plano perverteram o plano e usaram a ideia de sua presença, manipularam-no para tentar explorar, tirar mais dinheiro e mais poder das pessoas que você ama. Jesus está observando enquanto as pessoas desejam se aproximar e sua ira está começando a ferver. Let her enter. Don't treat my people this way. Thieves! What have you turned my temple
went through. No. 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 What could I say to help them see? There is no way except through me. What it became is not what it was meant to be. They made my house a den of thieves, exploiting the ones who pray and seek, selling my heart to all who fall for their deceit. There was a time when love was sweet, back in the garden's purity. There was no veil that separated them from me. Oh, I long for this again, living in communion. I'd give everything I am for them. Oh, I long for this again, living in communion. I'll give everything I am for you. Então, foi isso que Jesus foi. Tão movido pelo pecado no templo que ele começou a virar as mesas, começar a ajudar os bandidos para fora. Ele ficou tão determinado a reconectar o seu povo de volta com o Pai, que percebeu esse detalhe. Ele sentou num canto e fez até um chicote, só para expulsar todos aqueles mercadores. O caos se desenrolou no templo. Vocês conseguem imaginar como foi essa cena? Quer dizer, esse templo, o sistema está em decadência há décadas. Assim, é o mesmo templo que Jesus visitou pelo menos uma vez no ano a vida inteira. Então, ele estava observando ao longo daqueles anos, vendo o povo explorando, tantos anos vendo como o sistema é corrompido e a corrupção aumentando, e tantos anos vendo o povo simplesmente indo com a maré. E aí, nesse momento da história, não sei se vocês sabem, mas nesse momento, os líderes religiosos, eles tinham acrescentado 1.500 leis que estavam acima das leis de Deus. Isso é suficiente para acompanhar? 2 ou 3 é difícil? Não é mais uma questão de ter uma relação com Deus, mas manter as regras, não é? E essa é a parte mais corrompida nas pessoas. Deus quer um relacionamento e as pessoas querem regras. Por exemplo, os líderes religiosos, como Deus, que já havia dito que era um pecado
trabalhar no sábado, mas os líderes religiosos vieram e disseram que não era suficiente, tinha que proteger mais aquilo. Então, você não pode nem cuspir no sábado, porque se você cuspir e cair na terra, você vai mexer a terra, e isso é arar. E aí você não consegue nem expulsar uma mosca no sábado, porque isso é caça. E aí eles criaram essas regras estranhas porque estava tudo corrompido. Por exemplo, se a sua casa estivesse pegando fogo no sábado, você não poderia nem carregar as roupas para fora, porque isso seria trabalho. Mas você poderia colocar todas as roupas em você e sair andando, contanto que você não estivesse carregando as roupas. Porque quanto mais nós nos afastamos de um relacionamento, mais confiamos nas regras. Deixa eu repetir. Quanto mais nos afastamos de relacionamentos, mais confiamos nas regras. E aí essa barreira permaneceu. E o anseio por essa proximidade permaneceu. O anseio por essa bela conexão que existia no jardim antes de Adão criar essa barreira, antes de haver uma cortina, antes de haver uma distância. As leis e a nossa incapacidade de seguir as leis nos mostrou que era preciso um segundo Adão, um outro que viria para desfazer aquele pecado original, para fazer por nós o que não poderíamos fazer sozinhos, corrigir a nossa relação com Deus. Então, Isaías 7,14 diz: vejam, a Virgem conceberá um filho, ela dará luz a um filho que chamará Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. Então, é esse que é Jesus. João 1,14 diz: a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, mais uma vez, o tabernáculo. Então, Jesus tornou-se a carne e se tornou o tabernáculo em nós. Ele deu os passos na direção e foi criando aquele caminho na direção do Criador, mas como um servo humilde, não como um rei. E Deus está conosco agora em Cristo. Porque pensem, isso é tão sagrado estar com os pecadores ainda não matando os pecadores, porque não existe uma distância para Jesus. Jesus viveu conosco, caminhou conosco, conversou conosco e nos tocou também a presença de Deus vivo, respirando conosco. Então, nunca deu para consertar as coisas com Deus, então Deus veio até nós para consertar as coisas com a gente, mandando o seu único filho para ser o cordeiro sacrificial último por nós. E Jesus ficou no templo como o tabernáculo, Deus habitando conosco. E é cercado por mesas quebradas e moedas espalhadas, algo fantástico começa a acontecer. Os enfermos e os mancos começam a levantar debaixo da madeira e eles entram no templo que é Jesus, que começa a curá-los. Aqueles que disseram que não eram bem-vindos na mesa, Jesus pega uma cadeira e diz: sente-se e vamos comer. E aí umas crianças assistindo aquilo tudo começaram a gritar: Hosana para o filho de Davi, ou seja, esse homem, Jesus, é o nosso Salvador. E os líderes religiosos perdendo a cabeça. Não é? Tipo, já era ruim o suficiente que ele estava expulsando os demônios e eles já estavam recebendo crédito por aquilo, não é? Eles já estavam de saco cheio dele curando no sábado e todo mundo falando mal dele, mas essa foi a gota d'água, a última palha que o camelo não aguentou carregar. E aí depois que as crianças falaram, eles não aguentaram e ficaram mandando as crianças parar, porque eles não podiam chamar ele de Deus, nem de Messias. E aí Jesus deu um passo atrás e disse: olha, eles só estão falando isso porque Deus falou para eles quem eu sou. E Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo que ele não é apenas um rabino normal, ele não é apenas um homem bom, ele não é um professor sábio ou um profeta, ele é tudo isso e mais, porque ele é Deus. E ele veio para salvar o mundo. Não, foi isso. Não dá para bagunçar com o sistema, não é, Jesus? Então nós seremos aqueles que vão decidir o que Deus pode ou não fazer. E os líderes religiosos
colocaram um plano em movimento para levar Jesus a julgamento. Ele foi acusado de blasfêmia, a comportamento escandaloso, dizendo que era Deus quando não era. E aí esse julgamento foi rápido. Ele foi condenado, sentenciado à morte na cruz, crucificado. E esse foi o plano de Deus. Esse era o único caminho. O único caminho para fechar aquela lacuna. O único jeito de aproximar novamente. E Jesus é levado pelas ruas de Jerusalém, nu, com o corpo quebrado, carregando a cruz, prestes a ser assassinado. E aí estão marchando lá do lado do templo, trazendo os martelos, os pregos e colocando as mãos e os pés dele lá. E agora nós vemos Jesus, o único perfeito a viver, Deus na carne, pendurado numa cruz. Então, esse é Deus. E a tempestade começa a se acumular ali à distância, conforme a multidão assiste Jesus morrer lentamente. So this is God, stripped and exposed, with nothing to show but blood. This is our King, beaten and bruised, his power subdued by love.
You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. O que você faria se tivesse uma fratura relacional entre você e aquele que você ama acima de todas as coisas na sua vida? E Jesus morreu uma morte terrível na cruz por essa distância. Ele pegou a nossa punição e carregou para si mesmo. O nosso pecado foi pregado no seu corpo na cruz. E é assim que ele fechou essa lacuna. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu primeiro e único Filho para que todos que crescem nele não perecessem. Ao invés disso, teriam a vida eterna. Deus enviou seu Filho para o mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. Nós não poderíamos ser mais próximos de Deus com os nossos próprios esforços, então ele criou um caminho através do seu próprio corpo ali na cruz. Isaías 53 diz: nós deixamos o caminho de Deus para seguir o nosso próprio. No entanto, o Senhor colocou sobre ele os pecados de todos. Então, a Bíblia diz que na cruz, quando Jesus deu o seu último sopro de vida e falou, está concluído, a cortina e o santuário do templo se rasgaram em dois, de cima até embaixo. Quando o corpo de Jesus foi quebrado, a cortina foi rasgada de cima até embaixo, nos mostrando que esse não foi o nosso esforço para chegar lá em cima até Deus. Foi o trabalho de Deus concluído para descer até nós. Está concluído a barreira. Deus, o véu removido, o pecado pago. A aproximação de Deus foi restaurada, feito inteiro através dele, feito correto através dele, próximo de Deus através dele. Jesus veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia para pudéssemos estar perto de Deus mais uma vez. Não existe mais cortina. Jesus pagou por tudo. Jesus pagou por tudo e agora nós temos acesso a Deus mais uma vez. Através da fé e no trabalho terminado de Jesus Cristo na cruz, quando você fica perante a Deus, você não fica perante Ele como um pecador, e sim como um santo. Vocês foram lavados e santificados e justificados, e vocês são perdoados com a mesma retidão que Jesus teve. Vocês estão libertos e podem se aproximar ousadamente do trono com confiança, sem medo de Deus, porque foi Ele que rasgou esse véu. Não foi você que rasgou, foi Ele. Foi Ele. Você não precisa mais de rituais, só precisa de Jesus. Só precisa de Jesus. Só precisa de Jesus. Jesus veio porque nós estávamos perdidos. Eu sei que a palavra foi distorcida, mas perdido não quer dizer que você precisa ir encontrar Deus. Perdido quer dizer que Deus vai vir encontrar você. Perdido quer dizer amado, porque perdido quer dizer que você está sendo perseguido. Porque esse é o plano de Deus desde o início. A proximidade. Tudo isso faz parte de uma grande história. Conforme nos movemos do jardim até o dia que Deus criou a nova cidade, o novo céu e a nova terra. No livro do Apocalipse, eu sei que muita gente tem medo, mas escutem, lá no final, é aí que essa grande história está se movendo.
E eu ouvi uma voz alta do trono dizendo: Veja, o lugar que Deus habita agora é entre o povo, e Ele habitará com eles. Eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E eles verão sua face. Vai chegar o dia quando nós vamos plenamente habitar com Deus. Melhor do que no jardim. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Mas até esse dia, temos uma grande promessa em 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que os corpos de vocês são templos do Espírito Santo? Que está em vocês quando vocês recebem de Deus? Sabe o que isso significa? Significa que nós agora somos o templo. Porque Deus vive em nós. O lugar mais sagrado do universo é dentro de você. Porque quando você entra na fé em Jesus Cristo, Deus coloca algo afiado dentro de você. E não tem nada mais perto de Deus do que isso. Porque o plano de Deus de aproximação, o plano de reconectar com a humanidade, sempre foi por Jesus. Sua salvação é gratuita e não há nada que você possa fazer para ganhá-la. Eu prometo isso, que não é uma questão de chegar até Deus e de repente Ele recuse a que eu encontre. É Deus chegando até nós e nós estamos correndo na direção oposta. Então, realmente, a pergunta é se você está ou não disposto a parar de correr e ser encontrado. Hoje é o dia de parar de correr. Hoje é o dia de ser encontrado. Hoje é o dia de responder ao chamado, aproximar-se de Deus, de estar diante dele, face a face. E isso só é possível através de Jesus. Então a pergunta é: como você responderá na presença de Deus hoje? Oremos. Vamos pensar nisso por um minuto. Jesus, fomos feitos para caminhar com Deus. Jesus, agradecemos por tua vida, por tua morte e por tua ressurreição no domingo pela manhã. Dizemos hoje, sem qualquer hesitação, que és digno de tudo. És digno da nossa adoração, do nosso tempo, das nossas vidas. Deus, hoje lembramos e celebramos que Jesus veio para dar sua vida e a vida abundante a todos. Agradeço por dar a sua vida para que pudéssemos viver. Obrigado por rasgar a cortina e nos dar acesso de volta ao Pai. Toda essa hostilidade foi abolida e agora podemos estar diante da presença de Deus, porque os pecados podem ser perdoados. Nós podemos então viver uma nova vida. Muito, muito, muito obrigado. E hoje eu oro especificamente por aqueles que estão distantes de Ti por conta de seus pecados. Eu sei que vivemos num mundo estranho hoje. As pessoas nos dizem que não existe essa coisa de pecado, mas todos nós sabemos que não é verdade. Todos sabemos que estamos quebrados e fazemos coisas quebradas e erradas. Pecamos contra o Deus vivo. E hoje, Deus está simplesmente dizendo isso.
Eu paguei o preço da reconciliação. Aceite o que o meu filho fez e seja livre. Se você acredita nisso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, em seu lugar, para perdoar os seus pecados, que Ele ressuscitou e hoje você está dizendo, eu não comando mais a minha vida, Jesus governa a minha vida, você será perdoado. Você se tornará um filho de Deus e nascerá novamente. Então a pergunta é, você acredita nisso? Eu quero que nós façamos uma outra coisa aqui, uma coisa específica, e já temos feito isso durante algum tempo. No começo do nosso culto, para aqueles de vocês que estavam aqui, normalmente você preenche essa pesquisa. Isso aqui diz o seguinte, aqui quem eu sou, etc. Informações para que nós possamos conhecer você melhor. Não é? Você preenche esse cartão, mas do outro lado desse cartão, quer pegar aí, por favor? Todo mundo deve literalmente ter um desses, né? Cada um de nós aqui, vocês estão me ouvindo, então esse cartão é para vocês. É o que nós chamamos de pesquisa espiritual. Se vocês estiverem online, há um formulário como esse, da pesquisa espiritual, vocês podem digitar Journey, a palavra, e 20, 30, 40, enviar um SMS e receber e participar da pesquisa. Há 4 letras, que são auto-identificações. Isso aqui não é forçar nada para vocês. Então vocês têm a opção aqui de digitando A. Olha, eu já sou um seguidor de Jesus. Circulem, se for o seu caso aí, por exemplo, né? Primeira opção, já sou um seguidor de Jesus em um relacionamento real com Deus. Letra B, hoje estou decidido me tornar um seguidor de Jesus. Eu vou conduzi-los em uma oração em apenas 1 minuto. Talvez vocês possam optar pelo B. Ou C, você pode escolher C. Estou curioso, mas ainda não estou pronto para seguir Jesus. Tudo bem, você pode ter entrado aqui com um D e estar saindo C. Não é? Por que não? Isso é extraordinário, não é? Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Talvez na próxima semana fale com um dos nossos líderes daqui na igreja antes de sair. Ou você possa, eventualmente, ter escolhido a letra D, dizendo, não estou interessado em me tornar um seguidor de Jesus. Olha, seja honesto, eu estou feliz que você esteja aqui. Eu estou feliz que você esteja aqui. Você é bem-vindo na Victory. Deus ama você e está indo atrás de você, mesmo que você ainda não esteja pronto para ouvir isso. Essa é a opção D. Então vamos, durante 1 minuto, por favor, eu peço que vocês preencham. Eu quero especificamente orar por vocês, especialmente se vocês escolheram o item B. Item B, porque é neste momento que vocês estão prestes a sair da morte para a vida. Vocês estão prestes a sair do longe para chegar perto. Você será fechado aos pecados. E vamos então orar juntos. Vamos fazer a oração por B. Jesus, você escreve para quem, se você for mandar pelo SMS, você manda Journey para o número 20, 30, 40. Essa é uma oração que não começa com os seus lábios, mas com o seu coração. Vamos orar dizendo, Jesus, creio que és o Filho de Deus. Sofreste e morreste na cruz para perdoar os meus pecados. E ressuscitaste para que eu pudesse me libertar de tudo que me prendia nas correntes. Então hoje eu me arrependo. Eu me afasto dos meus pecados, do meu modo de vida, e me volto para ti, para seguir o teu caminho de vida. Jesus Cristo, és o meu Senhor, o meu Rei e o meu Salvador. E por isso estou perdoado, estou livre, estou novo, sou um filho de Deus, estou perto de Deus e Deus está perto de mim. Espírito Santo, vem habitar em mim. Viverei por ti, pelo resto da minha vida, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Vamos celebrar.
Todos vocês, sim, sim. Vamos celebrar aqueles que apenas colocam sua fé em Jesus. Cadê? Isso. É isso que vamos fazer. Então, vamos dar um outro passo aqui. Em 1 minuto, vamos responder a Deus cantando, louvando, antes de encerrar aqui. Eu não quero que isso aconteça enquanto nós estivermos cantando. Eu peço que concluam o preenchimento dos cartões. Respondam rapidamente, apenas preencham e vamos coletá-los. E antes de nós respondermos a Deus louvando aqui, vou dar 60 segundos. Eu vou orar pelas letras A, C e D, antes de pegar os cartões. Especialmente, elas estão... ele contém coisas que nos ajudam a entender vocês. Por favor, façam isso agora, tá bom? Vamos orar. Eu acho que para todos aqueles que entraram aqui nesta sala já amando Jesus e já seguindo Jesus, que privilégio é ser chamado de filho de Deus e ter essa relação e essa parceria com Deus todos os dias, sem ser afetados por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, mas simples tendo shalom e paz dentro das nossas vidas. Que glória! Deus, agradeço por todos aqueles que aqui estão, que entraram aqui como D, estão saindo como C, a opção C, são pessoas que ainda não deram esse passo, mas pelo bom trabalho que vocês estão fazendo na sua vida, por aqueles bons Cs que vocês estão planejando na vida deles, ou colocando na vida deles. Agradeço, Deus, que seja possível oferecer-lhes prosperidade. É o motivo pelo qual eles estão aqui, no mesmo caminho para aqueles que escreveram B ou A. Eles estão dizendo que entendem Deus e vos agradeço. A palavra de Deus nunca volta vazia. E aí estamos falando aqui hoje é sobre fazer alguma coisa que toda e cada uma das nossas almas possa sentir, porque a sua palavra é verdadeira e a sua palavra é a vida eterna. Deus, agradeço por hoje à noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos nos levantar, por favor, fiquem de pé. Se vocês estiverem embaixo do lado direito, em alguns dos corredores, já pegam aquele balde lá para que os auxiliares possam trazer e coletar os seus materiais para que nós possamos louvar cantando a Deus. Vamos cantar aqui, vamos dizer a Deus quão bom Ele é antes de nós sairmos daqui hoje à noite. Vamos cantar. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all From the garden to the cross, you
What a powerful service, and thank you all for joining us. What an incredible time of worship and praise, and I'm so grateful that you were with us. During the program, Pastor Johnson invited all of us to fill out a card so we could help you to take your next steps in your own spiritual journey. And here's how you can respond. Email us whichever one of those options you felt most connected to, whether you recommitted your heart to Jesus, or maybe you prayed that prayer for the very first time, or you might be kind of wondering what even the next steps are. You have some more questions. Either way, we just want to hear from you. So email us at onlinecare@victoryatl.com, and we will personally respond to each one. Thanks again for joining us today. I'm looking forward to making some more content specifically with you in mind, and we can't wait to hear from you.